A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar o nosso trabalho, o nosso culto. Culto de louvor, culto de adoração. Vamos colocar de pé, vamos dar início à nossa celebração. Hoje é o culto da família, glória a Deus. Hoje a igreja, agora nós vamos nesse momento dar início orando ao Senhor, apresentando as nossas vidas, as nossas causas e principalmente as nossas famílias. E logo em seguida nós vamos começar os momentos, os devocionais de adoração com cânticos da harpa cristã. Quem deseja oração? Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, Senhor da glória, graça, Pai, nós te damos neste momento que damos início a esse momento de culto, de adoração, de louvor ao teu santo nome, e hoje dedicado a todas as famílias, Pai, que hoje estão reunidas na tua casa para te adorar, que pedir a intercessão do Espírito Santo pela proteção dos nossos, pela prosperidade, pela saúde, pela paz em cada lar que aqui se encontra. Toma, Pai, o primeiro e o último instante que estivermos, Senhor Jesus, reunidos na tua casa. Abençoe os louvores, abençoe a oração e principalmente o teu filho que vai ministrar a tua palavra para cada coração que aqui se encontra e que veio te adorar em espírito e em verdade. Deus abençoe-nos nesta noite, que o teu nome seja exaltado aqui nesse lugar, que possamos sair desse lugar fortalecidos em espírito da tua graça, com entendimento da tua palavra. Deus santo e forte, muito obrigado por tudo, que possamos fazer um culto digno de adoração ao teu santo nome. Deus, Pai, muito obrigado. Assim te rogo esta noite em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Queria chamar aqui as famílias, que possamos adorar com as famílias, certo? Possamos adorar em espírito e em verdade. Amém? Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte, quem a ele pertenceu, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai, onde também Cristo está. Está.
Romanos 12, do versículo 9 em diante. Vamos fazer uma leitura, como de costume, a igreja vai participar da leitura sagrada. Romanos 12, versículo 9 até o versículo de número 21. Glória a Deus. Eu vou acompanhar aqui, porque a versão está um pouco diferente, mas a igreja é bem alta, bem bonita, tá bom? Todos encontraram? Amém? Amém. Muito bem. Quem não está com a Bíblia pode acompanhar na projeção a leitura oficial da noite. Diz assim a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. A igreja: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Igreja: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai os santos, aliás, comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. A igreja: Abençoai os que perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A igreja: Sede unânimes e misericórdios, não escondeis coisas altas, mas acomodai-vos aos insensíveis, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. A igreja: se for possível, quando estiver com todos os homens. não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A igreja: Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. todos, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Esse texto, louvado seja o Senhor. Esse texto está muito ligado à doutrina de quinta-feira que estava aqui, e já aviso para a igreja, principalmente aqueles que têm dificuldade de vir à quinta-feira, né, que foi falado sobre a família, e hoje na escola dominical que falamos um pouquinho sobre a alma, a questão do que é a alma, principalmente a alegria e os males que a alma passa. E esse texto, ele é um checklist, é uma lista do que o crente tem que fazer, principalmente cada homem e mulher, seguir fielmente o que cada orientação que Paulo está dizendo para a igreja, principalmente a questão de nós cuidarmos de nós mesmos. E aí eu quero chamar a atenção da igreja para que vocês que têm tantas preocupações com trabalho, as finanças, o pão de cada dia, o amanhã, entre muitas preocupações rotineiras que são pertinentes a cada um e a cada família. Mas mais importante, meus irmãos, cuide de você e cuide da sua família. Não só a questão material, a escola dos meninos, o trabalho, sim, é importante isso, mas preocupe com a vida eterna que está sendo proposta por Jesus a cada um dos seus. A eternidade é onde nos espera, é o fim do crente. E veja se seu filho está a caminho da eternidade com Cristo ou a caminho da eternidade para a perdição. Cuide do seu filho, cuide da sua casa, cuide da sua família. É isso que Paulo está agora alertando para você, para a sua igreja, em nome de Jesus. Irmão Luciano, por favor, traga aqui para mais uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nessa noite, Senhor, estamos reunidos mais uma vez na Tua presença e queremos nesse momento agradecer ao meu Senhor
por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa, na Tua presença. Ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que esta reunião, Senhor, este culto venha a ser aceito por Ti, que toda adoração, toda honra e toda glória seja direcionada a Ti nessa noite. Aqui está a Tua igreja, Senhor, que veio Te adorar em espírito e em verdade. E receba nessa noite, Senhor, toda adoração para Ti. Em nome do Senhor Jesus, assim eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos começar já a trabalhar. Que a hora já está avançada, mas um pouquinho atrasado. Mas vamos já dar de costume crianças, infantis, mocidade e depois as mulheres, já na sequência, sem perder tempo, na sequência já vai adorando o nome do Senhor Jesus. Nosso Pai maior.
Falando da igreja com a paz do Senhor. Hoje quem está nos visitando é o irmão Sebastião. Seja bem-vindo. A irmã Cleidiane. O seu filho Lucas. Seja bem-vindo. A sua filha Ludmila. E a sua sobrinha Ana Sara. Sejam bem-vindos. O irmão Cauã também está conosco hoje. O irmão Carlinhos, a irmã Wagner e o seu filho. Sejam bem-vindos. Se a igreja está feliz com a presença dos nossos visitantes, digamos como de costume. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, a bela vida ama você. Faz tempo que você não ouve a minha voz e meu silêncio fez você se esquecer que tem um propósito para cumprir na sua vida e através de ti. Se os meus mandamentos obedecer, guarda minhas palavras no teu coração, com certeza eu vou honrar a sua fé e abençoar a sua geração. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Filho, eu
Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Criador dos céus e da terra, Senhor Jesus, aqui está o dízimo e a oferta para a manutenção da tua casa. Senhor Jesus, abençoa cada dia, abençoa nossas rendas, nossos familiares, nossas vidas. Multiplica, Pai, a cada dia as bênçãos sobre as nossas vidas. Abençoa cada um, nos abre porta de bênçãos. Multiplica a cada dia, Deus, as nossas finanças, multiplica o nosso viver. Que possamos a cada dia estar na tua casa, fazendo a tua vontade. Louvado e agradecido seja o teu santo nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Amados, estou muito grata ao meu Deus por essa oportunidade de estarmos aqui no culto de família para exaltar o nome do Senhor, agradecer ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Eu acredito que não só com a minha família, mas com a família de cada um que está aqui. O Senhor tem cuidado de maneira especial. E o meu desejo, o meu pedido é que o Senhor continue abençoando nossas famílias, nossos lares, que o Senhor cuide de cada um dos nossos, guarde, livre de todo mal, amém? Salmista Davi, 116, ele falou: que darei ao Senhor pelo que ele tem feito para conosco, né? E o Senhor ele tem feito tantas coisas, tantas maravilhas nas nossas vidas, que o que nós temos que fazer é somente adorar, agradecer ao nosso Deus. Neste momento eu quero chamar aqui a Isabela, a Isadora. Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Aleluia! Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, aonde há prosperidade, amor e vida. Aleluia! Faça do meu lar, Senhor,
vai fazer a palavra. Amado Pai, te apresento o teu filho. Teu filho amado, Pai, que o Senhor já o chamou para a tua obra e que ele faz a tua obra na tua casa te servindo. Mas que nessa noite, Pai, aprove a Deus trazê-lo aqui a esta casa para ser um canal de bênção para esta igreja. Usa o teu filho, usa o teu servo, abençoa, fala com ele, capacita ainda mais para que ele seja um vaso de honra na tua casa. Dá discernimento, dá graça, dá sabedoria e dá vitória para o teu filho em nome de Jesus. Que possamos, Pai, ouvir a tua voz e que o Espírito Santo possa ouvir, falar aos nossos corações através da boca do teu servo e que no final de todo o teu nome seja exaltado nesse lugar. Fique conosco, assim, Pai, o teu filho em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Grande vida, olha. Louvado seja o Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Marcos capítulo 5. Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento, é bem facinho. Narra uma história que eu creio que os irmãos já leram, já ouviram alguém pregar, mas eu quero narrar essa história de uma ótica diferente. Eu consegui perceber nesse texto o que muitas vezes quando a gente lê nas escrituras, às vezes passa desapercebidos. O Espírito Santo me mostrou detalhes aqui que eu quero compartilhar com você. Como hoje é um culto de família, e louve a Deus porque muitas das nossas famílias estão hoje aqui, eu posso dizer hoje, como falou o apóstolo Paulo, eu e minha casa servimos a Deus. Mas eu creio que também que existem famílias aqui, como falou o irmão César, que às vezes você está sozinho dentro de casa. Às vezes é só a mãe em casa e os filhos não são crentes. Às vezes é o pai e o resto da família não é crente. Às vezes é apenas um filho tentando e orando a Deus para que o Espírito Santo convença o coração dos outros familiares. Continue nessa luta, continue nessa peleja, porque a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. A promessa de Deus para mim e para a sua vida é essa. Marcos capítulo 5. Eu quero me deter no versículo 18, 19 e no 20, já no finalzinho desse acontecimento. Olha só o que diz o texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 18 diz: e entrando ele no barco, falando de Jesus, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse a ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor, e como tivesse misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu leio esses 3 últimos versículos, eu penso assim: a vida desse homem é abençoada, porque ele queria seguir Jesus. Jesus até a princípio não deixou ele ir, mas para nós desenrolarmos essa história no seu contexto imediato, Jesus estava onde? Jesus estava em Gádara, numa cidade que não era dos territórios dos judeus. Jesus estava numa terra gentílica, num lugar que muitos não lhe conheciam, num lugar que muitos não adoravam o Deus que você serve e o Deus que os judeus serviam naquela época. Jesus estava num lugar aparentemente estranho aos olhos de um judeu, porque lá eles tinham costume que eram contrários ao de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas num contexto mais remoto, se eu voltar um pouquinho atrás, diz a Bíblia que como ele conhece todas as coisas, aconteceu alguns acontecimentos até que Jesus chegasse nos termos dos gadarenos ali. A Bíblia diz, se você for lá para o Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que não muito tempo antes de Jesus chegar em Gádara, ele estava na casa de Pedro, curando a sogra de Pedro. Ou seja, uma família já que tinha um temor de Deus. E se você for lá para o Evangelho de Lucas, vai dizer que além da casa de Pedro, ele foi na casa de André e na casa de João também. Se você ler o Evangelho lá, você quando chega em casa, compara. Porque essa mesma narrativa tem em Mateus um pouco diferente, tem em Marcos e tem em Lucas.
Todos os três evangelistas narram de uma forma diferente, mas Marcos foi mais um detalhista. Diz a Bíblia que depois que ele saiu da casa de Pedro e curou a sogra de Pedro ali, diz a Bíblia que ele começou a dar instruções maravilhosas para os seus discípulos. Diz a Bíblia que logo depois dessa instrução, uma grande multidão já o seguia e era inúmera. Mas diz a Bíblia que ele convenceu os seus discípulos ao quê? A saírem do meio daquela multidão e estarem só em particular. E diz a Bíblia que ele convidou os discípulos: vocês vão na frente, eu vou logo no monte orar e depois eu acompanho vocês. Mas o problema é que os discípulos entraram no barco e seguiram da Galileia, e a Bíblia diz que Gádara estava praticamente quase à frente ali do mar da Galileia. E diz a Bíblia que Jesus Cristo foi orar em particular. E os discípulos pregaram o barco e adentraram o mar adentro. A gente fala mar, a Bíblia fala mar, mas quando a gente começa a estudar, viu que o mar da Galileia, ele era um grande lago de água doce, não era? Mas como ele era muito grande, aí eles diziam que era um grande mar. Na verdade era um grande mar, não de água salgada, mas de água doce. Mas eles entraram no barco e saíram. E diz a Bíblia que Jesus Cristo foi orar em particular. O texto de Lucas vai narrar que diz lá perto da quarta vigília da noite, os irmãos já leram esse texto, os discípulos estavam lutando agora com uma tempestade que estava querendo naufragar o barco. E o evangelista vai dizer que Jesus Cristo começou a andar por cima das águas ao encontro deles. O texto de Lucas vai dizer que ele queria até passar na frente da embarcação, mas como eles estavam sendo atribulados pelaquela tempestade, diz a Bíblia que eles clamaram. Jesus Cristo chegou ali, eles até gritaram, se assustaram, até imaginaram no dia que era um fantasma que eles estavam vendo, mas Jesus Cristo chegou aonde eles estavam, acalmou o coração deles, acalmou a tempestade, fez-se grande bonança. Aí a Bíblia diz que eles chegaram nesse termo. E eu me pego a pensar uma coisa: ele conhece todas as coisas. Ele conhecia a família de Pedro, a família de André, a família de João, que era uma família que praticamente servia a Deus. E às vezes eu ficava pensando: meu Deus, e o que é que Jesus Cristo foi fazer, e o que ele queria nas bandas lá de Gádara, naquela cidade que nem era nem judeu aquela cidade, não tinha nem judeus naquela cidade. Era praticamente uma cidade de só gentios. Mas rapidamente o Espírito Santo me mostrou que ele ama todas as pessoas. E lá em Gádara em especial, existia alguém que precisava naquele momento que ele intervisse numa situação que ele já vinha há muito tempo. E naquele dia, Cristo resolveu ir lá em Gádara apenas para mudar a história de um homem. E não só um homem, por trás daquele endemoniado gadareno, existia uma família que já sofria há muito tempo com aquilo. Porque a Bíblia diz que o momento dele era tão terrível que muitas vezes tentavam prender ele com grilhões, já tinham prendido eles com cadeia. É assim que a família muitas vezes age, irmãos, numa situação de desespero. Quem é que quer ver o seu filho ou algum seu querido sofrer uma situação que nem essa? Porque a Bíblia diz que o negócio era tão terrível que quando os demônios se apoderavam dele, ele se cortava, ele sofria retaliações. Então isso era difícil para a sua família e para as pessoas que amavam aquele rapaz. E Jesus Cristo, como conhecedor de todas as coisas, naquele dia ele decidiu intervir naquela situação. Glória a Deus. Quando eu leio o texto pela fé, eu imagino, não ele fez essa escolha: eu vou lá em Gádara porque eu não tenho nada que fazer. Não, no pensamento de Cristo era esse: eu vou em Gádara porque em Gádara existe alguém que precise que eu o ajude. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é isso, irmão? Isso é a graça de Deus adentrando em lugares que muitos não querem ir. Mas Jesus Cristo convidou os discípulos, chegou em Gádara, mas a sua recepção foi essa. A Bíblia diz que ele veio logo e gritou: que temos nós contigo? Porque o texto vai dizer que assim que ele chegou lá, que o demoniado foi ao encontro, Jesus Cristo já o repreendeu logo: sai dele. E ele até rogou: Senhor, o que temos nós contigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tu já veio nos atormentar antes do tempo? Para você ver como era a situação daquele homem. E eu olho para nós,
muitas vezes jovens saudáveis, mas jovens que muitas vezes não querem gastar o seu vigor na obra de Deus, né? Muitos nossos jovens hoje, desculpe se eu estou sendo um pouco radical com isso, muitas vezes estão deixando de ir para a casa do Senhor para se debruçar diante do celular e ficando em um lugar que não tem nada para lhe oferecer. Que a internet, irmãos, é um lugar bom quando você sabe usar e sabe filtrar muitas coisas, mas também é um prato cheio para aqueles que querem jogar o seu tempo fora, aquele tempo que você devia estar na casa de Deus, mas você está em visão para outras coisas. Aquele homem não tinha essa oportunidade, porque a Bíblia diz que ele era atormentado por legiões. Mas Cristo naquele dia veio libertar aquela alma. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando ele libertou aquele homem ficou sã. Mas antes disso, a Bíblia diz que os espíritos malignos entraram dentro dos porcos e se precipitaram lá no meio do despenhadeiro e morreram todos ali. E diz a Bíblia que os que apacentavam os porcos, eles ficaram preocupados e ficaram atemorizados. E eles saíram, entraram na cidade e começaram a anunciar aquilo que tinha acontecido, o que Cristo fez. Mas eles contaram uma história diferente. Eles falaram somente o que tinha acontecido com os porcos, não era? Porque eles criavam os porcos, era um povo que criava porcos para o quê? Para ter seu sustento. Primeiramente eu vejo no texto, eles assustados por quê? Porque eles pensaram, esse homem nos nossos termos vai nos dar um grande prejuízo. Ele já deu um prejuízo numa manada de quase 2.000 porcos. Então se ele continuar aqui, o nosso lucro pode ir por água abaixo. Tanto é que quando eles falaram isso para algum cidadão, eles foram ver se aquilo era realmente. E chegaram lá e eles tiveram uma surpresa. O relato de Marcos vai dizer que quando os que tinham visto aquilo contaram o que acontecera e como ao endemoniado e aos porcos. Contaram o que aconteceu ao endemoniado, como Jesus Cristo libertou, e o que acontecera com os porcos. Quando eles chegaram lá, eles tiveram uma surpresa. Aquele homem que cometia muitas atrocidades naquela região, a Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros, a Bíblia diz que ele vivia nu. No Evangelho de Marcos não conta, mas se você ler o Evangelho de Lucas vai dizer que ele andava nu, vivia nos sepulcros porque não tinha morada, talvez os seus não recebiam em casa e ele não queria estar, porque uma pessoa possessa não pode ser controlada e nem dominada por ninguém, como a Bíblia diz. Muitas vezes prendiam ele se soltava, prendia ele até com as cadeias, quebrava tudo e ele andava pelos sepulcros desse jeito, pelado, nu, gritando e assombrando os moradores daquela região. Mas quando Cristo libertou ele, a Bíblia diz que quando eles chegaram até Cristo, como foi que eles encontraram ele? A Bíblia diz que eles encontraram sentado, em sã consciência, vestido e aos pés de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse milagre só acontece na vida daquele que tem um encontro com Jesus. Quando Jesus entra em cena, se ele entra na vida de um jovem, se ele entra na família que está destruída, ele tem o poder automaticamente, irmãos, de restaurar todas as coisas. Agora aquele jovem que era endemoniado por uma grande legião, o jovem que andava pelado, um jovem que andava se cortando, andava nos sepulcros assombrando aquela cidade, agora ele estava em sã consciência, vestido, bonitinho. O que é isso? Isso é a graça de Deus quando entra na vida de um homem. Porque a Bíblia diz que quando o carcereiro quis se matar, depois daquele terremoto, pensou que os presos tinham tudo fugido. A Bíblia diz que Paulo sentou e apresentou-lhe a graça de Deus para aquele carcereiro. E ele até perguntou: o que eu faço? Paulo foi, pregou o evangelho para ele e para os seus. Se você ver esses relatos, sempre é as pessoas e a sua família. Aconteceu com o carcereiro. A Bíblia diz que naquele dia ele lavou as feridas de Paulo e de Sila, levou para casa, convidou a sua família. Paulo pregou o evangelho e Cristo fez uma maravilhosa transformação
transformação na vida de alguém que praticamente há pouco tempo era um suicida que ia se matar, não foi? Aconteceu com Cornélio. Cornélio, quando recebeu a mensagem do anjo e mandou chamar Pedro, Cornélio não se deteve com a mensagem só para ele. A Bíblia diz que Cornélio recebeu Pedro, mas na casa de Cornélio, na sua sala, tinha os seus, a sua família, os seus familiares e aqueles vizinhos mais chegados para receber o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a promessa de Deus através de Cristo Jesus para a vida de todos aqueles que se chegam a eles é essa. Se segure nela. Se você foi alcançado, a sua família também vai ser alcançada. Continue a insistir, continue a perseverar, continue a orar. Se você está chorando, continue chorando, que Ele está vindo a sua lágrima. Ele viu naquele dia o endemoniado gadareno. Ele viu o estado que ele estava e o estado que aquela família se encontrava. Por que eu digo isso? Porque quando chega no texto que nós lemos hoje, nos versículos de número 18, a Bíblia diz que ele até que aceitou. Jesus Cristo até que aceitou. Expulsaram ele daquele território. Sabe por quê, irmãos? É um perigo, irmão César. Quando até o nosso dirigente brinca que naquele território as pessoas tocaram Jesus pelos porcos, viu? E dá para a gente se entender, porque eles se preocuparam mais com as suas criações, se preocuparam mais com o dinheiro que os porcos davam, se preocuparam com o prejuízo que eles tinham e não se preocupavam com a transformação que Cristo fez na vida daquele homem. Aquele homem que era endemoniado agora estava sentadinho, bonitinho, ouvindo a Jesus Cristo, como eu e você estamos hoje aqui. Ele estava vestido e em sã consciência. Aquilo era para aquela cidade fazer uma festa maravilhosa, porque um dos seus concidadãos foram libertos daquela legião. Aquele homem que transtornava toda aquela cidade agora estava liberto, irmã Cecília, aos pés de Cristo. Mas mesmo assim eles expulsaram Jesus Cristo dos seus territórios. E Cristo, como ele é educado, toda educação simples e prudente, viu que ali não lhe cabia mais, a sua missão já estava sendo cumprida, que ele foi ali para libertar o demoniado gadareno. Ele não quis discussão com nenhum povo, não quis discussão com os moradores daquela cidade. A Bíblia diz que ele entrou no barco e ia embora. Mas porém, um coração agradecido nunca esquece do Senhor. Um coração agradecido que foi alcançado pela graça, que foi transformado e que ele é hoje nova criatura. Ele quer estar perto de quem o libertou. Ele quer estar perto de quem, irmão, salvou. É por isso que nós viemos para a casa do Senhor, porque o nosso coração não se contém de ficarmos em casa. Temos que vir nesse lugar para agradecer, para adorar, para louvar, nem que seja para ficar quietinho, sentado como aquele homem ficou, mas escutando o que Cristo tem para falar para mim e para a sua vida. E a Bíblia diz o que ele disse. E a Bíblia diz que entrando ele no barco, falando de Jesus, Jesus entrou no barco e aquele homem rogava ali. Ele dizia assim: Senhor, deixa-me estar contigo. Senhor, deixa eu ficar contigo. Eu quero ficar contigo. Eu passei muitos anos nessa minha vida, Senhor, sendo atormentado, mas agora eu tenho paz no meu coração. Agora a minha mente descansa. Eu consigo associar as coisas. As minhas ideias estão bem organizadas. É uma maravilha estar com o Senhor. Deixa eu estar contigo. Mas Cristo viu através daquele homem, através daquela vida, que através dele existia uma família que esperava ele em casa. A Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar que não se sabe quanto tempo esse homem passou fora de casa, César. Quanto tempo essa mãe chorou, esse pai esperou. Quanto tempo esses irmãos esperavam ver o seu irmão, dar um abraço e dizer: que bom ter você aqui. Porque só quem tem irmãos, só quem tem irmã, só quem tem pai, sabe que tem mãe que já passaram por situação assim, que sabe que é difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mãe com uma depressão e atormentada é difícil, porque eu já passei 7 anos da minha vida com minha mãe, com uma depressão terrível e com síndrome do pânico, que às vezes eu conto para os irmãos o seguinte: olha, eu passei tanta fome na minha vida, mas não é porque nós não tínhamos recurso, até tinha, mas meu pai ia para o mar, as quinzenas ficavam lá para minha mãe receber, mas minha mãe era atormentada por
numa depressão e uma síndrome do pânico tão grande, porque ela não botava o pé de fora, porque ela dizia para nós: se eu botar o pé fora, alguém vem e me mata, César. E eu disse, eu conto para os irmãos esse testemunho: a minha mãe só foi liberta, a minha mãe só conseguiu alcançar paz no seu coração quando umas irmãs da Igreja Batista me pegaram lá de fazer um zoar que era do compadre, que nós escapávamos assim, nós íamos pegar torinhas de pau lá no zoar, que era para fazer caeira, para trocar por alimento num senhor chamado Seu Benedito, que tinha uma bodega bem na esquina, irmãos. Era quando nós trocávamos por bolacha, por pão, por farinha, por alguns ovos, e nós meio que fugíamos de casa. Nós abríamos o fundo do quintal, que era uma cerca, fazíamos uma padiola, íamos pegar essas materiazinhas que era lá perto da Igreja Batista, que era no Monzoado com o padre, e um dia uma irmã me pegou no meio da... O que vocês querem essas madeiras? Fez logo um interrogatório na irmã da Igreja Batista chamada Ana, missionária Ana. Aí eu contei a história. Ela disse: podemos ir na sua casa? Eu disse: podem ir, mas tem uma coisa, minha mãe não vai receber vocês. Minha mãe não recebe ninguém dentro de casa. Aí elas foi, era numa quinta-feira, ela foi numa quinta, bateu, minha mãe não abriu, porque minha mãe tinha até medo de receber visitas aqui em casa em Manuquinha. Ela foi na outra quinta, e nisso, insistentemente ela ia, até que um dia Deus tocou no coração da minha mãe e disse: quem é que está batendo na porta? É uma mulher, mãe, é uma crente, mãe, que quer falar com a gente. E ela disse que tem uma palavra para você. A minha mãe, ela não abriu a porta, ela ficou atrás da porta, e a irmã começou a falar do Evangelho de Cristo para ela. A minha mãe com medo atrás da porta, mas a irmã falou. Está entendendo? É quando Cristo usa os seus servos e manda para outras pessoas, para libertarem elas, para tirarem ela da escravidão do que ela estava vivendo, como o Senhor estava vivendo. E nisso, uma tentativa foi grande. Talvez passou uns 2 a 3 meses essa irmã pregando atrás da porta, minha mãe. Mas um dia o Espírito Santo entrou na minha casa. A minha mãe abriu a porta e o Evangelho de Cristo entrou na nossa casa. E naquela casa houve transformação. Não foi fácil nos primeiros meses, não, de maneira nenhuma. Um dia minha mãe recebeu o convite para ir para a Igreja Batista. Olha só que cena. Nesse dia eu fiquei envergonhado, César, porque minha mãe não tinha coragem de ir para fora e nem levar a gente. Então os irmãos tiveram uma estratégia, porque muitas vezes, irmão, tem que ter estratégia para levar as pessoas. Na minha vida, se eu contar o testemunho, os irmãos vão achar graça um pouco, mas foi desse jeito. Os irmãos vieram da igreja, fizeram aquele cordão de segurança e parecia um negócio estranho, e a gente ficou no meio daquela roda, e os irmãos iam andando e a gente ia acompanhando. A mamãe com meus irmãos seguravam tudo na mão, porque a minha mãe tinha medo, e só assim conseguia arrastar minha mãe lá para a igreja. Mas logo depois não precisava mais ninguém proteger a gente. A minha mãe, de bom grado, recebeu a Cristo, e Deus foi transformando dia após dia, semana após semana. Mas para isso precisou alguém doar a sua vida, doar o seu tempo, doar, irmão, as suas estratégias, que foram lá, libertaram a minha mãe. E o que podemos dizer para Cristo hoje? Nós agradecemos a Ele, porque o Evangelho de Cristo um dia interveio, como interveio na vida daquele homem gadareno. Ele pediu para ficar com Cristo, mas a resposta de Cristo para ele foi essa, como ele quis dizer para todos nós. Tem dia que a gente precisa estar aos pés dele, mas tem dia que a gente precisa ir para casa testemunhar. Às vezes, irmãos, talvez o que está faltando é isso para mim e para você, para que os meus sejam alcançados. É você ser testemunha dele lá na sua casa. Ele disse para aquele demoniado, Jesus Cristo, porém, não lhe permitiu, mas disse a ele: vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez por ti e teve misericórdia de ti. Eu creio que ele saiu falando para todo mundo de Jesus, porque o versículo diz que ele foi e começou a anunciar em Decápolis, ou seja, naquelas 10 cidades que faziam parte de Decápolis. Antes de chegar em casa, ele foi anunciando e falando de Cristo para todas as pessoas, até em casa. Talvez o que pode para mim e para você é isso: ser testemunha dele na sua casa, ser testemunha dele na sua família, ser testemunha e falar o que ele fez na sua vida, irmãos, lá na escola, no seu trabalho, na rua, nos seus colegas. Às vezes queremos que ele faça milagres na nossa família, mas o Evangelho está calado dentro de nossas casas. Vá lá, testemunhe, diga para ele quão grandes coisas o Senhor fez na sua vida e como ele fez, que eu tenho certeza que vai acontecer grandes milagres. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que Deus em Cristo lhe abençoe.
Que Deus em Cristo lhe conceda que o Espírito Santo adentre nas portas da sua família e traga também libertação e salvação para os teus. Agradecemos a Deus porque hoje eu e minha família servimos a Deus. Os meus familiares também foram alcançados com a graça de Deus. E quem pensava que Jesus Cristo ia naquele dia em Gágara, mas ele foi. Trouxe transformação e libertação, não só para aquela vida, mas para aquela família. E trouxe, se eles quisessem, para toda aquela cidade. Mas infelizmente vai existir pessoas que não vão aceitar o Evangelho. Mas eu e você temos que continuar pregando fora de tempo e em tempo o Evangelho de Cristo Jesus. Eu essa oportunidade em nome de Jesus, que Deus permita vir outras vezes aqui, poder compartilhar com os irmãos e poder estar louvando e cultuando a Deus com os irmãos nessa oportunidade. Obrigado, irmão César, que Deus lhe abençoe. Pessoas maravilhosas. Altíssimo Deus e Pai da glória, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo e Deus de todas as famílias, Deus que libertou aquele homem e que fez um mover sobrenatural naquele lugar com aquela missão, é o mesmo Deus que hoje está visitando as casas, os lares, as famílias desta igreja. Deus, aqui eu te apresento cada homem, cada mulher, cada filho, cada família completa, cada aquele que estão representando as suas casas, ou aquele que está sozinho, Pai. Nesta noite eu quero entregar no teu altar todas essas famílias, todas as causas, necessidades, petições, clamores, milagres, curas, prosperidade, um mover espiritual, sobrenatural, o impossível se fazer possível nessa noite. Ah, meu Deus amado, eu não sei o que passa na casa e na vida dos teus, o Senhor sabe, porque o Espírito Santo já tem visitado cada lar e cada casa desta igreja e de muitas outras. Meu Deus, eu sei que o Senhor é o único capaz de fazer um renovo, mudar a história, fazer o que é impossível, fazer possível, fazer um sobrenatural na vida da tua igreja. Assim te apresento, Pai, a todas as economias, os trabalhos, as finanças daqueles que provém cada lar. Não deixe faltar o pão de cada dia, multiplica as moedas, Pai, não deixe ter escassez, porque tu és o Deus que abastece e prospera cada lar em nome de Jesus. A cada casal nesta noite, Pai, eu quero te pedir que o Senhor seja um cordão de três nós, a corda que vai enlaçar esse casal e não deixar separar entre com amor, entre com bondade, entre com respeito, entre com sabedoria na vida deste casal, a este homem e a este mulher, a este marido e a esta esposa. Meu Deus, dá sabedoria para esse casal, para que eles continuem se amando e preservando este casamento. A todos os filhos da tua casa, Pai, livre de todo mal, de todo vício de droga, de prostituição, de todo mal de violência. Meu Deus, acampa os teus anjos aos nossos lares, os teus filhos, para que eles, onde colocar os seus pés, nenhuma praga, nenhum mal, nenhum pecado atinja a vida deles. Pai eterno, Deus santo e poderoso, te apresentamos a vida da irmã Jéssica, Pai, que está bem perto de gerar mais uma vida a esta criança que vai vir ao mundo. Que ela possa ter um momento de amor e paz naquele lugar, e que ela possa receber em seus braços a herança que o Senhor depositou na vida dela. Deus a dê um bom parto, dê um bom fim de gestação, e que ela se alegre, Pai, com a chegada dessa criança, e que o irmão Leandro, Pai, continue se alegrando ainda mais na tua presença. A irmã Juliane, Pai, que precisa de uma cura sobrenatural no corpo dela. Meu Deus, eu creio que a tua filha virá a este lugar e testemunhará que aquilo que está no corpo dela irá sumir e irá desaparecer em nome de Jesus. Assim como o Antônio Carlos, que Pai, que estava desenganado, o Senhor já está operando um milagre na vida do teu filho lá naquele hospital. E a todo o teu povo, meu Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo, Deus eterno. Obrigado pelas nossas famílias.
porque o Senhor tem cuidado de cada uma delas. Ao diácono Walter que está viajando, Pai, a todos aqueles que estão longe dos seus lares, meu Deus, tragam de volta em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. A vida do irmão Sebastião, da sua família, continue abençoando o teu servo, que ele continue pregando a tua palavra, sendo fiel testemunha da tua misericórdia, assim fazendo a sua obra, e não deixe faltar nada na vida dele, que os seus filhos, as suas filhas, Pai, a sua casa continue servindo ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Nos despedir da tua presença, dá um fim de noite de paz, uma semana ricamente abençoada para a tua igreja. Pai, muito obrigado por tudo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, e que todas as nossas casas possamos lhe servir até que o Senhor venha e possa nos levar para a glória eterna. Pai, muito obrigado por tudo. Te rogo essa noite em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, com todas as famílias, todas as heranças que estão chegando, da irmã Jéssica, da irmã Amanda, a toda a nossa casa, desde agora e para sempre. E quem crê que o Deus a qual nós servimos irá nos dar uma grande vitória nas nossas casas e nas nossas famílias, em nome de Jesus, diga um amém bem forte. E a salva de palmas para o nosso Deus. Angelical trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvi Jesus meu nome proclamar. Meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. O meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. Meu nome eu ouvirei Jesus chamar. A me chamar. Oh, que música suave há de ser pra eu ouvir o meu nome Jesus Cristo pronunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória, aleluia. Meu nome eu ouvirei Jesus chamar.